Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Café com Gerontólogo. Essa noite vamos conversar com a Mariana Sandrin e eu aguardo ela entrar aqui na sala para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, Mariana. Boa noite, tudo bem, Henrique? Como vai você? Tô bem, e você? Eu vou cada vez melhor agora conversando com você. Que bom, prazer estar aqui também, conversando com você, conversando com a Associação Brasileira de Gerontologia. Prazer imenso. Sim, e nós vamos tratar de um tema muito importante essa noite, né? Que são orientações aos familiares e cuidadores e sua experiência vital nisso, né? Sua experiência prática, acadêmica, profissional. E esperamos que seja um diálogo muito interessante, né? Com certeza. A minha imagem tá boa, o meu som também? Sim, eu te ouço bem. Agora vamos ver aqui com a turma. Vocês estão nos ouvindo bem, pessoal? Que está aí do outro lado? Dá um joinha aí se tiver tudo ok. Como estão as coisas aí em Brasília? É Brasília, né, que você tá? Sim. Estão bem, estão bem. Aqui faz um pouco de frio para os padrões brasileiros. É, E aí, você tá onde agora? é americana. Americana, e tá frio também? Tá fresquinho. Agora à noite tem que colocar já uma blusa, porque já tá um vento mais gelado, a temperatura já caiu um pouco. Sim. A gente vai se adaptando, né? Agora é inverno, né? Com certeza. Bom, vamos esperar mais uns 2 minutos até pontualidade britânica, né? 19 horas. É, as lives têm feito isso com a gente, né? Tem feito a gente ser mais pontuais nos compromissos. Eu lembro que quando os congressos estavam normais, tudo presencial, nossa, tínhamos que atrasar mais de 1 hora para começar. Agora não tem desculpa, né? A gente está Não, conectado, mas não tem que ir até o local, né? Então você não é, perde tempo com distanciamento, né? teve uma pessoa que falou que estava travando. Será que é só no dela ou está travando para mais gente? Se vocês puderem avisando a gente aqui. Bom, já temos uma pergunta aqui. As perguntas a gente vai deixar para o final da nossa live, tá? Então, a gente vai dialogar com ela sobre elas depois. Bom, então, boa noite a todos que nos assistem em vários locais do país, né? Então, somos muito gratos pela presença de todos. Então, queria agradecer à Associação Brasileira de Gerontologia por esse espaço, Café com Gerontólogo, e agradecer você, Mariana Sandrin, pela presença e enfim, disponibilidade da gente bater esse papo aqui na noite de hoje, né? Então, eu vou começar apresentando você, vou recorrer aqui à minha cola. Então, a Mariana Sandrin é gerontóloga, bacharel em gerontologia, formada pela Universidade de São Paulo, assistente social pela Unicid, sócia administradora da Atende, cuidadora de idosos, desde 2018, desenvolvendo serviços de acompanhamento, gestão à pessoa idosa, treinamento e capacitação de cuidadores. Ela é membro da Associação Brasileira de Gerontologia. Então, agradeço pela sua presença
E para a gente começar os debates, né, acho que eu queria assim, saber a sua opinião sobre a atenção à pessoa idosa no contexto do Covid e como é que fica a assistência aos familiares e cuidadores. Eu quero agradecer novamente, Henrique, a toda a associação, né, em seu nome, por esse convite. É muito gratificante a gente, como bacharéis, né, em gerontologia e atuando na área desde quando a gente se formou, ter uma associação que sempre que a gente precisou, né, de auxílio, de orientação, sempre falo por mim, né, pessoalmente, eu sempre tive apoio e respaldo da associação. Isso é extremamente importante, né, os futuros gerontólogos aí, né, saberem que por mais que a gente esteja numa área nova, né, esse suporte, esse apoio da associação. E é muito bom estar aqui, podendo compartilhar com você e com todos um pouquinho, né, do que eu aprendi durante esses anos. Em relação à sua pergunta, o que a gente pode perceber desde o início da pandemia é que esse vírus ele veio tirar o véu, destampar, né, tudo aquilo que a gente já convivia com essas questões sociais, com essas problemáticas sociais, mas que a gente fingia que não passava perto da gente, que a gente não tinha conhecimento, ou que a gente não convivia com alguma dessas questões. E aí o vírus veio para mostrar que isso está muito enraizado, né, na nossa sociedade, nos lugares que a gente vive, na nossa família, na nossa vizinhança. E aí ele veio ele escancarou, né, todas essas questões. E uma dessas problemáticas que a gente que ele colocou em pauta foi justamente a questão dos idosos, né? E aí eu acho interessante a gente entender que não são todos os idosos que são um grupo de risco para o vírus, né? É importante a gente deixar isso claro, porque no início houve uma chuva de informações, né? E aí todo mundo acabou ficando desesperado, né? E aí foi descobrindo ao longo do tempo que até os jovens, mas se esses jovens apresentassem alguma vulnerabilidade, alguma comorbidade, ele também era grupo de risco pro vírus, né? Então, eu acredito que esse momento é um momento da gente aproveitar, né? Se eu posso, não sei se eu posso dizer essa palavra aproveitar, mas dizendo aí entre muitas aspas, que esse grupo etário, né, dos idosos, ele está em alta, a gente precisa fazer valer as políticas públicas que já existem, né, em relação ao idoso. A gente tem o Estatuto do Idoso, que é a lei maior, né, que a gente tem aí em relação a direitos e deveres dos idosos e de nós como sociedade perante a eles, fazer valer esses artigos, né? Acho fundamental a gente pensar, principalmente nesse momento, numa política de cuidados para a pessoa idosa, né? Pensando que esse cuidado ele é durante o seu processo de envelhecimento, então a gente tem que refletir, pensar sobre o envelhecimento, né? E elaborar, criar, reunir, né, pessoas formadores de opinião, profissionais acadêmicos, para pensar essa política, né, de cuidados em relação à pessoa idosa. E o que eu acho mais interessante, e aí entra especificadamente assim na gerontologia, é o momento da gerontologia mostrar por que ela veio, né? Qual é o seu diferencial. A gente precisa fazer valer os artigos que dizem, né, no Estatuto do Idoso, que para a gente pensar o envelhecimento, a gente precisa ter profissionais gerontólogos com formação em gerontologia
na educação básica, na educação superior, no serviço de atenção à pessoa idosa, né? Então, eu acho que esse momento é um momento da gente refletir sobre isso, unir forças, né? E propor essas questões e fazer valer aquilo que já existe, né, Henrique? E aí sim a gente vai conseguir pensar num cuidado ideal, adequado para esses idosos, um apoio para essas famílias, para esses cuidadores, né? Então, eu acho que esse é o momento da gente se unir. Uhum. E aí, no caso, a gente poderia falar que existem várias necessidades e demandas, né, dessa população e que o Covid ele veio exacerbar algumas vulnerabilidades. E aí, no caso, acho que a mensagem que fica é que a gente precisa fortalecer os dispositivos de atenção, de direitos que já existiam, né? Porque se eles funcionassem adequadamente, talvez a gente não teria tantos problemas como agora, né? Sim, com certeza. Acho que até de conhecimento, né, da sociedade ter, e até mesmo os idosos, né, terem o conhecimento de que existem esses dispositivos, né, que eles têm aonde recorrer, que eles têm respaldo legal, principalmente, né. Sim. E aí, na sua opinião, como é que fica o suporte aos familiares e cuidadores, especialmente considerando a sua prática como gestora e profissional que atende esse público? Uhum. No início da pandemia, a gente, e aí não foi só nós enquanto gestores, né? Mas nós, assim, como população mesmo, a gente encontrou muitas informações conflituosas, né? Até mesmo os órgãos, né? Organização Mundial da Saúde, nosso próprio Ministério da Saúde, estava todo mundo tentando entender o que viria dali para frente, né? Então, como que a gente se pautou aqui no início de tudo isso para dar esse suporte para os familiares e para os cuidadores? Nós pegamos todas essas informações, a gente tinha também uma chuva de fake news na época, né? Muito mais intensa do que agora. Então, nós filtramos todas essas informações e aí nós passamos para os cuidadores, para os idosos que têm um cognitivo preservado, que conseguem, né, assimilar essa informação, e para os familiares, essas informações filtradas em formas de manual, de cartilhas, né? E aí foi a forma que a gente conseguiu orientar esses familiares. Até hoje isso existe. A orientação ela não pode ser colocada e depois você achar que a pessoa entendeu, né? Então existe um acompanhamento diário, né? As famílias entram muito em contato com a gente, os cuidadores são o suporte para eles é 24 horas, porque toda hora surge um sintoma, né? E aí você precisa ou afastar esse cuidador ou afastar o familiar que às vezes reside junto com o idoso. Então, no início, a orientação foi através dessa forma mais educacional, né? Então, vamos disparar cartilhas e manuais, dentro também daquilo que era de conhecimento, que a gente tinha o conhecimento, porque estava todo mundo entendendo ali no mesmo momento tudo que estava acontecendo. Hoje eu vejo que essas orientações elas já foram assimiladas, né, pelos cuidadores, já faz parte da rotina dos familiares e dos cuidadores, mas ainda tem algumas dificuldades, né? A gente tem famílias que não aceitam a quarentena, não respeitam o isolamento social, assim como, né, em todos os outros lugares também devem ter. Então, por isso a constância, né, da supervisão, do acompanhamento, a comunicação, ela deve ser pautada também respeitando, né, o que o outro pensa, o que o outro acha, mas sempre colocando
em primeiro lugar, a saúde do idoso, a saúde do cuidador, a saúde do próprio familiar. Então, no início, a gente se baseou nisso, né? Foi se baseando nas orientações que a gente tinha, e ao longo desse período, a gente sempre vai, conforme vai sendo atualizado, né, as informações, a gente também vai repassando e atualizando para eles também. Uhum. Então, um primeiro trabalho foi levar informações que fossem mais qualificadas possíveis, né? No sentido de depuradas, de ter um sentido, um propósito, né? Mas eu entendo que cada família é uma família e tem as suas regras, tem o seu universo, né? Existe uma história por trás dentro das relações entre os idosos e os filhos e os netos, né? Então isso creio que fica cada vez mais complexo, né, para nós profissionais. Sim. A gente teve famílias que me ligou, falou, eu não sei como que está sendo aí a sua forma de trabalho, mas o que você acha da gente dar, como é que chama? Remédio de verme para todo mundo que mora lá com a minha mãe e para todas as suas cuidadoras que trabalham lá. Por quê? Teve um momento que a mídia lançou que remédio de verme era bom, né, pro vírus e tudo mais. Então, tudo isso a gente... E é cultura da família, né? Então, tudo isso a gente tem que administrar e tem que saber abordar, né? Tem que saber falar. E você tem que levar o conhecimento técnico, né, Henrique? Você não adianta dizer que não vai administrar, mas você tem que mostrar, né, por que aquilo não vai ser administrado, né? Então você tem que levar, e às vezes nem todos entendem a forma como você fala. Eu lembro muito uma vez que a gente foi passar uma avaliação aqui na Atende para os familiares em relação ao plano de cuidados, se eles estavam encontrando alguma dificuldade, né, em relação ao plano, e uma das famílias falou, olha, eu não entendo muito o que você fala no plano, porque a gente coloca tanta linguagem técnica ali. Ela falou, não entendo, então quando o cuidador não tá, eu não dou sequência porque eu não sei direito o que você falou. Então, isso é uma questão que também apareceu, né, na pandemia. Você precisa ensinar o correto, passar a informação correta, mas você tem que encontrar a linguagem para cada família, para cada idoso, para cada cuidador, né? Sim. Você poderia me falar um pouco da Atende? Quais são as atividades que são desenvolvidas e como que é a atenção a esses cuidadores? Uhum. A Atende, ela nasceu lá em 2015, e já tem aí uma caminhada, né? E quando a gente resolveu abrir, né, uma empresa voltada para o envelhecimento, a princípio ela se baseava apenas na formação de cuidadores. E a gente atuava na região de Franca, né? E com essa formação de cuidadores. E aí foi passando o tempo, as famílias começaram a buscar indicação com a gente, que formava cuidador, e aí em 2018 a gente amadureceu durante todo esse tempo essa ideia, e em 2018 a gente se sentiu seguro a dar um passo maior, começar a atender outras regiões, que aí foi quando a gente passou a atender aqui em Americana, e a região aqui de Santa Bárbara, Nova Odessa, com um serviço a mais agregado na Atende, que aí é a gestão do cuidado domiciliar. Então a gente a gente não deixou de lado a formação dos profissionais. Hoje a gente ainda tem o curso de cuidadores, de formação de cuidadores aqui na Atende, mas também partimos para a área da atenção domiciliar. Então a gente trabalha com cuidadores, auxiliares e técnicos de enfermagem. Nós atendemos todos os graus de dependência, né, 1, 2 e 3. E a partir do momento que a família solicita o atendimento da Atende, nós vamos até o domicílio, fazemos toda a avaliação gerontológica, né? Identificamos todas as demandas, qual vai ser o profissional que vai ser necessário ali, porque
como a gente trabalha com cuidadores, auxiliares e técnicos, em algum momento o cuidador não pode mais atuar naquela residência porque a complexidade daquele paciente já se alterou, e aí a gente tem que fazer essa transição, né, de profissionais, que também é algo muito delicado, que você precisa conhecer muito o ambiente, conhecer muito a rotina daquela família para você poder introduzir um novo profissional ali, né? Então, a gente trabalha com os 3 níveis de dependência. Tem também uma parte da Atende que faz a estimulação cognitiva, tanto no domicílio quanto idosos que vinham, né, até a Atende fazer a estimulação cognitiva. O curso de formação de cuidadores, a gente tem uma média aí de 200 cuidadores formados pela Atende, e alguns deu certo de trabalhar aqui com a gente, então a gente tem um time, né, que a gente conhece ele desde ali da sala de aula até no momento em que ele vai para uma residência e começa a mostrar ali, colocar em prática tudo que ele aprendeu. Aqueles familiares que às vezes não têm condição, né, de custear um cuidador, e ele mesmo é o cuidador familiar, a gente também faz o treinamento desse cuidador na residência, identifica o que precisa ser adequado, né, melhorado ali no cuidado, e aí a gente vai para dentro da residência do cuidador familiar e do paciente, ensinar, capacitar, né, tirar as dúvidas. Então, a gente tem um leque de serviços de atendimento, e esse atendimento, essa atenção domiciliar, ela vem de 2018 para cá, que foi um mega desafio também sair da sala de aula, né, que eu ficava muito na sala de aula, como diz, atrás das cortinas do cuidado, né, para realmente ir ali para o palco, né, orientar, atuar ali dentro da residência. Mas tem sido muito positivo. Uhum. Eu imagino mesmo. E nesses 2 anos de atuação, quais foram os principais desafios que vocês encontraram na prática, na interlocução com as famílias, com os idosos? Eu acredito que o principal desafio que a gente tem nessa caminhada é você entrar numa família em que ela era cuidadora daquele idoso, e você transformar todo aquele ambiente num ambiente profissional, mas sem tirar todo aquele legado que aquele familiar se dispôs durante tanto tempo, aprendeu muitas vezes sozinho, né? Em vídeos pela internet, no YouTube. Então, a grande dificuldade nesse processo todo é essa: é quando você precisa transformar aquele lugar, mas você tem que levar em consideração tudo aquilo que já foi plantado ali. E muitas vezes, eu falo isso, não sei como que as empresas numa grande cidade, por exemplo, se elas enfrentam esse tipo de dificuldade também. Mas aqui no interior é muito normal, muito comum o idoso morar junto com a família. Então, no momento em que o seu cuidador está ali totalmente técnico, totalmente profissional, a família sempre está colocando alguma questão, mas era assim que eu fazia, assim que eu sempre fiz, não precisa fazer desse jeito. E aí, até você conseguir, por isso que é tão fundamental o plano de cuidados, né, Henrique? Você vai caminhando e construindo tudo isso junto com a família e junto com o idoso. A gente não pode em nenhum momento ser impositivo. Agora, quem está aqui é uma empresa, e a partir desse momento que a empresa está aqui, é dessa forma que a gente vai seguir, né? Esse cuidado, essa atenção, ela vai sendo construída pouco a pouco. A gente tem família que a gente às vezes demora 1 ano para pegar o fio da meada e falar: agora a gente consegue seguir da forma que a gente quer. Então, entrar no domicílio de qualquer pessoa já é uma dificuldade, né?
e você saber respeitar todas essas barreiras. Às vezes você não sabe se o cuidador está respeitando aquilo que você passa para a família que vai ser respeitado. Então, entra de novo na questão da supervisão, né? A supervisão, ela precisa ser constante e você precisa criar uma relação com a sua equipe que é de total confiança. Para tudo aquilo que você capacita ele aqui, ele levar para dentro da residência, né? O que os empresários falam, né? A sua missão como empresa precisa estar em você e na sua equipe, né? Todo mundo que olhar o seu profissional vai saber, esse profissional ele é da Atende, porque reconhece a sua missão, seus valores, né? Naquela equipe, naquele atendimento. Então, eu acredito que nessa caminhada a gente aprendeu muito sobre... É como se você tivesse acabado de sair da faculdade. Quando você sai da faculdade, você não acha que você vai transformar o mundo no seu primeiro atendimento? E aí você chega frustrado em casa porque o primeiro idoso que você atendeu nem o cartão do SUS tinha e nem sabia o que era isso. Então, e aí você começa a aprender a lidar com essas situações, né, que são pessoas diferentes, famílias diferentes, culturas diferentes, realidades diferentes, e que cada cenário você precisa tratar de uma forma, né, levar de uma forma diferente. Só para contextualizar as pessoas que nos assistem, né, quando a gente faz uma intervenção com as famílias e com os idosos, é interessante fazer uma avaliação estruturada. E aí, quando a Mariana fala dos graus de dependência, grau 1, grau 2 e grau 3, isso se refere ao quanto ele consegue fazer algumas atividades de vida diária e também ao estado cognitivo do idoso, né? Então, isso já é celebrado por algumas portarias, dispositivos técnicos, né? Uma delas é a Resolução de Diretrizes Colegiadas de 2005, que tange grau 1, grau 2 e grau 3 para idosos institucionalizados, né? E a gente tem outras normativas e escalas que a gente aplica, porque isso avalia a necessidade e demanda de cuidado, né? Uhum, e aí, exatamente. E aí fica mais complexo, porque a gente tem uma família que tem um sistema, e aí tem as relações, tem o background, né, a cultura do cuidador que está por trás. Então, aí o gerontólogo ele atuaria, né, nessa constelação de fatores para a promoção do envelhecimento bem assistido e cuidado, né? A gente tem muitas... as famílias, né, no geral, enxergam o idoso de uma forma diferente que a gente enxerga. Então, às vezes, a gente chega em alguma família para fazer uma avaliação e pelo telefone a informação é: não, meu pai faz tudo sozinho, ele só precisa de ajuda no banho. Aí, quando você chega na residência, o familiar acredita que ele faz tudo aquilo, mas ele não faz, entendeu? Então, por isso que é importante a gente trazer o nosso olhar, né? E aí que eu acho que é um diferencial enorme da gerontologia para as outras profissões, a gente consegue ver essa limitação num todo, né, Henrique? A gente não enxerga aquela limitação em apenas uma área, né? E a gente consegue também enxergar que por exemplo, às vezes ele não está tomando uma medicação correta, não é porque ele não tem mais a capacidade de trazer um remédio até a boca ou ir buscar um copo de água. Mas às vezes é porque a visão dele está prejudicada, às vezes ele está confundindo horários, né? Então, isso é um olhar que o gerontólogo traz para o atendimento e traz para o cuidado, que lá no final, né, a diferença é enorme. Né? E esse olhar que a gente tem, quando a gente supervisiona ou quando a gente faz a gestão de outros profissionais, ele também é fundamental na hora que você está passando uma orientação para o cuidador. Pelo menos aqui a gente tem uma fala entre eles desse apoio, sabe?
que esse apoio, e eles comentam muito que o nosso apoio ele vai além, porque isso está muito na gerontologia. A gente não consegue enxergar só o ambiente ali que ele vive, só o quarto, só a casa dele, só a sala, né? A gente enxerga um todo. E isso, na hora que o cuidador vai efetivamente colocar aquele plano de cuidados em prática, traz uma diferença muito grande, uma segurança muito maior também para quem está lidando ali no dia a dia, né? Sim, sim, toda essa comunicação, essa articulação, né, de fatores, elementos e se ele consegue, se ele tem capacidade funcional, como é que são os estímulos e tudo isso, né? Uhum. E a próxima pergunta que eu tenho que te fazer, que aqui está no meu roteiro, né? Quais as orientações você gostaria de passar para os familiares e cuidadores que nos assistem aqui ou que nos assistirão no IGTV, nos canais do Instagram, relativo aos cuidados nesse período de pandemia Covid-19? Uhum. Se a gente for fazer um apanhado geral, né, eu acredito que as pessoas estão mais orientadas hoje, né? Já vem se falando disso, dessas medidas de prevenções há muito tempo, né? Mas infelizmente a gente ainda encontra situações no nosso dia a dia que se esbarram com o contrário, né? Então, algumas orientações que eu posso deixar aqui, por exemplo, você precisa fazer o uso do transporte público, você não tem outro meio de locomoção. Tenta viabilizar um horário que seja um horário em que esse transporte público não esteja tão lotado, né, tão cheio, para que você possa transitar com mais segurança e chegar na sua casa ou na casa do idoso com mais tranquilidade, né, mais seguro. Acredito que é muito importante os cuidadores e os familiares terem a noção de que todo o cuidado que eu vou ter dentro da casa do idoso, na volta para minha casa, eu também preciso ter esses cuidados, porque eu posso ter tido a possibilidade de, às vezes, ter me contaminado na residência do idoso e estar levando esse vírus para dentro da minha casa. E aí é uma cadeia sem fim, porque aí se eu levo o vírus para dentro da minha casa, eu vou contaminar os meus familiares que tiveram contato com outras pessoas. Então, é uma relação de ida e volta, né? Eu vejo muitas pessoas preocupadas. Eu não vou na casa da minha mãe ou do meu pai, que já são idosos, ou se eu vou toda equipada, faço todo o procedimento que eu preciso fazer, mas dali a pessoa vai para outro lugar ou vai para casa de um outro filho ou vai para outro estabelecimento e não toma esse cuidado na volta, né? Às vezes a gente esquece que eu tenho a ida e eu tenho a volta. Então, prestar muita atenção nesse sentido também. A gente perde muito, né, a orientação de chegou na casa de um paciente, eu estou acostumada a falar paciente, mas chegou na casa de uma pessoa que é grupo de risco, né, se atente a trocar os sapatos, ou pelo menos ter um lugar onde você possa higienizar a sola desse sapato antes de você entrar efetivamente na casa, né, dessa pessoa que é grupo de risco. Trocar roupa, né? Se você não tem a condição de tomar um banho antes de ter o contato com o idoso, mas pelo menos uma troca de roupa, que essa roupa esteja limpa, né? Para você poder ter o contato. A máscara é fundamental e aí a gente tem que alertar sempre para o uso correto da máscara. A máscara não é embaixo do nariz e nem no queixo. A máscara ela precisa cobrir todo o seu rosto para que você tenha menos chance de contágio. É importante também que essa máscara ela seja trocada, né, a cada 2 ou a cada 3 horas. Ou se você perceber que antes desse prazo ela está úmida, você precisa trocar essa máscara. Não adianta a gente achar que eu passei o dia inteiro com a mesma máscara, eu vou estar protegida, né? Então, eu preciso sair de casa, me planejei, vi que eu vou demorar mais do que 2 ou 3 horas para retornar para casa,
leva uma, duas máscaras de apoio para você poder trocar. A higienização das mãos, ela é fundamental. O que eu venho percebendo nas orientações, né, dos órgãos oficiais? O que eles mais estão priorizando da população é o uso da máscara e a higiene correta das mãos, né? Se você não pode ficar em casa e sair só para o essencial, cumpra pelo menos essas duas medidas de prevenção que são essenciais, né? Ah, eu não consigo lavar minha mão com água e sabão toda hora. Então, leve com você um álcool em gel, aquele individual, que você possa tocou em algum objeto, em alguma superfície, passa o álcool em gel, se tiver condição, lava com água e sabão, de forma correta também, né, o Henrique? Hoje na internet você consegue, em vários espaços, vídeos e figuras de como que se lava corretamente as mãos, né? Então é importante fazer pelo menos essas duas medidas de prevenções corretas, né? E existe mais uma infinidade. A gente pede muito para a residência dos idosos manter, né, o ar circulando com ventilação natural dentro dessas residências. Então, é fundamental que o cuidador e o familiar se atente a isso, abra as janelas, as cortinas, né, elimine dos espaços, pelo menos nesse período, né, até tudo se acalmar um pouco, tapetes ou outros objetos que possam acumular muitos micro-organismos, né. Fundamental para os cuidadores e principalmente as mulheres, cabelo preso, evitar brinco, anel, colar, pulseira, relógio, né? Que são objetos que a gente pode ter tocado eles em alguma superfície que está contaminada e automaticamente contaminar a gente ou contaminar o idoso. Que mais que eu posso trazer Eu acho que as essenciais são essas. Troca de roupa ou o banho antes de ter contato com o idoso, a ventilação natural na residência. É muito importante, cuidadores que ficam sozinhos com os idosos e que estão recebendo materiais de fora da casa para dentro, uma marmita, produtos de limpeza, né, que o cuidador recebe dentro da casa, higieniza todos esses produtos, né, com álcool 70, um paninho, passa o álcool no paninho e depois passa em todos os produtos que você trouxe da rua. Existem também alguns produtos que a gente consegue lavar com água e sabão, né? Então essas medidas elas são fundamentais para a gente evitar ao máximo, né, esse contágio ou levar o vírus ou trazer o vírus e ser contaminado. Uhum. Ao longo da nossa conversa, se eu for lembrando de mais alguma, eu vou passando para vocês. Ter todo cuidado de asepsia, de limpeza, ter disciplina, foco, né, nessa questão de se autopreservar e preservar o seu assistido, as pessoas que você assistem e também sua família. Né? É uma fase, né? A gente torce para que passe logo, mas a gente não vai viver com isso para sempre, né? É uma fase, então a gente precisa, eu falo muito aqui para os cuidadores, essa questão do distanciamento social, tá todo mundo querendo sair, querendo rever os amigos, né? Mas é uma fase que a gente está passando. E então a gente tem que ter o comprometimento social, o comprometimento profissional, né? E fazer o máximo possível que a gente pode. Agora eu ia, assim, até partindo da experiência com seus cuidadores, com a família as famílias que você assiste, eu entendo que todas as medidas de segurança, né, você como gestora está adotando. Mas como é que fica a questão das relações interpessoais dentro do contexto da família? Você acha que os cuidadores estão se sentindo mais sobrecarregados nesse momento? Eu acredito que sim, porque, por exemplo, no momento que eles tinham de folga do plantão, onde eles iam passear com a família, distrair, fazer um churrasco com os amigos, né? Hoje eles estão mais privados disso. E foi o que eu
comentei em uma live, acho que na semana retrasada, se eu não me engano. Aqui na Atende, a gente não teve que readequar cuidadores com cargas horárias maiores do que eles já estavam acostumados a trabalhar. Mas eu acredito que nos locais em que essa jornada de trabalho ela teve que ser estendida, a gente percebe sim um esgotamento já desses profissionais, né? E aí a relação começa a querer ficar conflituosa e aí você tem que vir com as suas estratégias, né, enquanto gestora, enquanto gerontóloga, para colocar panos quentes ali, porque às vezes a situação vem lá da casa do cuidador, né? Às vezes ele trouxe alguma necessidade dele ali com a família dele, que ele não está sabendo lidar mais nesse momento, porque tá sem ter um momento de lazer com a família, né? Tá sobrecarregado ali no plantão, mesmo porque algumas atividades que ele fazia dentro do plantão com o idoso ele não tá podendo fazer mais, né? Então isso também gera um estresse, uma carga emocional muito grande neles. No início da pandemia a gente recebia muita pergunta assim: o que eu faço? Né, principalmente com idosos demenciados. Chega uma hora que a estratégia era: vamos dar uma volta na rua, vamos no supermercado, vamos passear na praça, né? Vamos tirar eles de dentro da residência. E hoje a gente não pode fazer isso mais. Então, os cuidadores também começaram a apresentar uma carga emocional nesse sentido, de eu não sei mais o que fazer. E aí gera aquele sentimento de impotência, né? E o idoso cada vez mais agitado, né? Cada vez mais preso ali dentro daquele universo que ele também não está entendendo por que ele não pode sair mais de casa. Então, a gente também teve que lidar com essa sensação de impotência do cuidador, né? E aí a gente teve que buscar estratégias. Na Atende, eu busquei alguns parceiros que a gente tem, fui pedindo para eles, grava vídeo com exercício que o cuidador pode fazer com o idoso, que não vai interferir em nenhuma questão que às vezes atrapalhe, né, a questão da fisioterapia, do educador físico, mas exercícios, alongamentos que pode ser feito, né, dentro do domicílio pelo familiar ou pelo cuidador. Atividades cognitivas simples, que não seria necessário uma avaliação, né, para poder para poder fazer. E aí eu achei muito interessante uma live daqui do Café com o Gerontólogo, com o Lucas, que trouxe um material muito rico, que a gente levou para dentro das residências também. Então a gente teve que ir buscando alternativas para que essa relação não ficasse tão sobrecarregada, né? E, de certa forma, sobrecarrega a gente, né, enquanto gestores. E aí a gente também tem que pensar nessa nossa relação com o cuidador e com o familiar, porque senão você começa a entrar em pânico, em crise, né? Que você também precisa dar conta das suas demandas e das demandas deles, né? Mas a gente percebe, sim, um cansaço, né? Às vezes até a autoestima começa a cair. As atividades de autocuidado do cuidador e do familiar também, muitas vezes, eles não conseguem realizar, né, nesse período, porque a atenção é mais ainda voltada para o idoso. Então, tem que saber lidar e ir driblando também essas situações no dia a dia. Eu acho que isso é um ponto muito delicado, porque nós vemos algumas estatísticas mostrando o aumento de casos de violência contra os idosos, né? Uhum. Especialmente porque as famílias estão enfrentando vários problemas, né? Então, assim, perda de emprego, pessoas estão morrendo, os idosos acabam perdendo a sua funcionalidade porque não tem essa atenção continuada de profissionais e aí acabam perdendo massa muscular por conta da inatividade física. Esse cuidador não tem um tempo de descanso para ter um respiro e ver outras perspectivas, né? Tem aquele meme que fala, né? Tá com saudade de bater perna, né, minha filha? Então, não tem para onde bater perna, né? Aí você tem que o filho não está na escola, né, Henrique?
Exato, é aquela Então criança. ele volta para casa, ele ainda tem aula online do filho, ele tem que dar conta desse filho com o trabalho que ele já teve o dia inteiro. Então é muito complicado, né? E aí, para além de tudo isso, administrar uma situação de dependência, né, dos idosos. Então, os idosos demenciados que não entendem, que não compreendem, eu acho que é muito desafiador mesmo, né? É. E aí eu acho que implementar essas estratégias que você sinalizou, acho que é muito importante, né? A gente começou a fazer aqui na Atende também um esquema assim, é como se fosse uma flexibilização da quarentena dentro do domicílio. Mas isso foi muito avaliado durante muito tempo, tanto por nós como pelos cuidadores e pela família, né? E nesse caso o idoso tem condição de opinar e decidir também. Ele é autônomo nesse sentido. O que a gente começou, os cuidadores começaram a trazer a demanda pra gente de que, ó, tá difícil. Ele gosta, é uma pessoa que mora no bairro há muitos anos, então ele é cadeirante. Então, a partir do primeiro segundo que ele põe a cadeira dele na rua, todo mundo do bairro vem cumprimentar, vem saber como tá, vem conversar. E isso parou do dia para a noite. E aí os cuidadores foram, né, ao longo desses meses, aplicando as nossas atividades, as nossas estratégias, mas chega uma hora também que o idoso não quer mais fazer aquilo, né? E aí eles começaram a falar, o que você acha da gente tentar sair com ele na rua, dar uma volta e tudo mais. Então a gente foi avaliando junto com o idoso, junto com os cuidadores e com a família, a gente foi observando muito qual o horário de menor movimentação na rua, aonde aqueles principais vizinhos que viriam até ele não estariam ali. Então a gente já conseguiu dar uma volta no quarteirão com ele, já conseguiu colocar ele no carro e dar uma volta maior pela cidade. E aí tudo isso envolve, né, a saída e o retorno. Então, é banho na hora que volta, né? Todas as medidas de prevenção. Mas eu acredito que isso também é importante a gente fazer nesse momento. Você também tira o cuidador daquele espaço. Ele vê outras coisas também, vê uma cena diferente, tá em contato com a natureza, né, com animais que passam na rua. Então, isso também renova aquele cuidador para ele continuar a jornada dele de trabalho naquele dia, né? E tem sido muito positivo. Eles têm avaliado isso, a gente já conseguiu sair essas 2 vezes, né, com total segurança e sempre com o respaldo da família também, né? A família também foi percebendo que tinha essa necessidade. Então, aqui no interior a gente consegue ter ainda algumas estratégias para pensar nesse sentido. Agora, nas grandes cidades já fica um pouco mais complicado. Aí o cuidador tem que ser mais criativo ainda, o familiar tem que ser mais criativo ainda para buscar essas alternativas dentro da residência, né? Sim. Nós temos algumas perguntas, então teve uma participante aqui da nossa live que perguntou como é o plano de cuidado. Então, eu imagino que, no nosso caso, é um plano de atenção gerontológica, né, em que a gente vai avaliar na questão da funcionalidade, da capacidade da pessoa de desempenho de suas atividades de vida diária, né? Então, a gente avalia questões de dependência, de suporte, do quanto as pessoas conseguem, da funcionalidade familiar, né? Então, a gente tem esse olhar amplo, né, sobre o... E aqui a gente faz o nosso plano de cuidado junto com a enfermeira. Então, tem a visão da gerontologia e a visão da saúde que vem da enfermagem. Então, tem todos os medicamentos que faz uso, e aí o cuidador vai relatando durante como o contato direto dos cuidadores é comigo. Então, todos os dias, quando finaliza o plantão, eles mandam por áudio ou escrito como foi aquele dia. Todas essas informações a gente acaba
acrescentando no plano de cuidados, né? E a gente também acompanha frequências em consultas médicas, né? Então, se a gente percebe que o mês passado a gente sinalizou lá no plano que precisava, né, o idoso estava apresentando alguma característica que era necessário que o familiar levasse ele num especialista, um cardiologista, por exemplo. No mês seguinte, a gente não teve retorno disso, a gente vai atrás, né, conversa com a família, por que que não levou, aconteceu alguma coisa. Em muitos casos, gente, a gente tem que se dispor a levar, porque senão o idoso não tem o acompanhamento clínico necessário, né? Então a gente sempre se dispõe, se a gente começa a perceber que o familiar está criando ali muitas desculpas para não levar, olha, a gente está à disposição, o cuidador agenda, o cuidador marca e a gente vai até você, até o idoso e leva, para a gente poder efetivamente ter um cuidado com aquele indivíduo, né? Então, além dessas questões da gerontologia, que aí também envolve a parte social, se a gente percebe que esse idoso está muito em contato somente com o cuidador, não existe uma rede social ali, né? Situações em que ele possa interagir com outras pessoas, esse olhar também é colocado no plano. E mensalmente a gente vai mensurando para saber o que teve de positivo, o que a gente alcançou, né, como meta. Então, esse mês a meta de tal família, de tal cuidador é X. Mês que vem a gente precisa ir lá e verificar se ele alcançou essa meta. Se ele não alcançou, a gente precisa rever isso e propor novamente, às vezes, né, readequar para. Às vezes você colocou uma ideia que não era muito adequada para a realidade, e aí ao longo do mês você percebeu isso, então tem que reavaliar, né? É como se fosse um projeto, né? Como se você estivesse desenvolvendo um projeto. Você propõe, reavalia e vai dando sequência mensalmente. Mas o plano, ele só é efetivo, só para finalizar, que é importante dizer isso, ele só é efetivo se você tem a parceria do cuidador, do idoso e da família. Se você não tem essa rede, essa parceria, você vai ficar propondo para o além. Nem o cuidador vai fazer, nem a família vai aderir. E por isso que é importante você saber o que aquela família quer. Porque a gente já teve famílias aqui na Atende que a gente nunca conseguia atingir o nosso plano de cuidados. Até que um dia a família falou, não é isso que eu estou buscando. Eu só quero um cuidador. E você me ofereceu um cuidador de altíssima qualidade e eu estou super satisfeita. Então, você sabe que com aquela família, não adianta você ficar batendo na mesma tecla. Você precisa ir para o cuidador, então. Então, ó, cuidador, você é ótimo, é isso que você quer, então o trabalho é só entre nós dois. E tudo bem, né? Sim, eu acho que essa avaliação, ela é sobretudo uma gestão, porque você tem os processos de negociação que se dão entre idoso, cuidador, familiar, os outros profissionais que atendem, articular a rede, monitorar o plano, fazer ajustes e adaptações, né? Sim. Então, eu acho que aí está a gestão gerontológica que compete a nós como profissionais, né? Sim. Aí nós temos outras perguntas, né? Então, o Dr. Clayton, odonto geriatra, ele pergunta sobre os cuidados da higienização bucal, como são feitos e realizados. Imagino que vocês passam isso também para os cuidadores, né? Uma vez por mês, a gente, agora não, né? Mas antes da pandemia, uma vez por mês, a gente está no domicílio presencialmente, junto com a enfermagem, e aí é feita toda uma avaliação da própria enfermagem que avalia também essa questão bucal. Então, os cuidadores fazem a higiene logo após alimentação, né? Tem idosos que fazem a higiene sozinho e só precisa dessa supervisão, né? Tem idosos que fecham a porta do banheiro, fala que fez e sai e não fez. Então, o cuidador precisa estar orientado a isso também, né?
E a enfermagem, ela tem algumas estratégias que ela percebe se essa higiene está sendo feita ou não, né? Até o hálito, né, da pessoa, se quando a enfermagem está conversando com o idoso, ela percebe que esse hálito tá com um cheiro característico, né, um odor característico, é questionado, né? Então a gente acompanha também, mesmo porque algumas situações são avisadas ali, né, pela boca, né? Então a gente precisa estar atento nisso também. Então os cuidadores também no plano de cuidado está sempre ressaltada a importância de realizar essa higienização bucal, de higienização correta das próteses dentárias, né, da língua, para higienizar corretamente a língua, observar se não existe nenhuma ferida, né? A higiene bucal ela é tão necessária que às vezes o idoso diminui a ingestão de alimentos, né, a ingesta de alimentos, justamente porque o problema está na boca, né? Ou ele está com alguma ferida, ou está apresentando alguma dor, ou a prótese se não está encaixando, né, de uma forma correta. Então o cuidador precisa estar atento a isso também, acompanhar isso diariamente junto com o idoso. Bom, o nosso papo está muito bom. Já acabou? Não, já estamos caminhando para lá. Eu só vou fazer um apanhado geral agora dos comentários aqui. Então, a Lari Cesário, ela apresenta o caso de uma idosa demenciada que a família quer institucionalizar. Existe uma situação de desgaste. Então, assim, eu convidaria a Lari para escrever para nós, tá? E a gente estudar o caso dela. Teve a pergunta aqui do Reinaldo sobre o tecnólogo em gerontologia. Esse processo de atuação dos bacharéis e tecnólogos, ele é articulado pela Associação Brasileira de Gerontologia. A gente promove vários debates e discussões, né? A gente precisaria entender exatamente, para responder a sua questão, com propriedade, a gente precisaria conversar contigo para entender quais foram as demandas, as dificuldades, até mesmo porque as nossas profissões, né, elas estão sendo consolidadas e aí os tecnólogos eles estão se formando e aí existe um escopo de práticas, né, que a gente precisa entender e amadurecer, né? Teve uma pergunta aqui sobre a ventilação mecânica. Eu acho que enfim, é bem complexa, né? Assim, é mais uma enfermeira que poderia responder. Bom, o nosso tempo está se escasseando e nesse momento, Mariana, eu gostaria de te passar a palavra, assim, uma mensagem que você gostaria de deixar para quem nos assiste, para quem vai ver esse vídeo, e quais são os avanços que você ainda espera encontrar. Nós ainda temos 2 minutos. 2 minutos. Bom, acho que é fundamental um avanço, né, que eu espero ainda presenciar e vivenciar, em relação à aprovação da profissão de cuidador de idosos, né, a regulamentação dessa profissão. Eu acredito que agora na pandemia a gente teve a oportunidade de entender ainda mais a necessidade e a importância desse profissional no cuidado ao idoso, nesse profissional no contexto da sociedade, no contexto familiar. Então, para quem está assistindo a gente aí, que se identifica, né, com essa causa, quando a gente tiver novamente, né, o projeto reescrito e dar entrada novamente nesse processo de aprovação, faço um apelo desde já, né, para que vocês se comprometam junto com a gente, né, para a gente ter uma sociedade em que respeita e valoriza o idoso e esses profissionais também. Então, eu acredito que o avanço que eu espero aí para tudo isso é essa questão da aprovação. E em relação à mensagem que você comentou, eu acredito que eu posso deixar a mensagem que eu venho deixando durante a pandemia inteira, que é a questão da empatia, né? Eu venho falando muito, tanto
para os cuidadores quanto para as pessoas que eu tenho convívio, é o momento da gente exercer essa nossa empatia, entender o outro, né? E tentar fazer que esse momento seja o mais leve, né, possível, porque existe essa compreensão. Então, se vocês aí ainda não conseguiram desenvolver essa empatia, né, vá atrás, né, disso, busque conhecimentos, ajudas e boa noite. Bom, pessoal, então nós agradecemos a participação de todos. Esse vídeo fica no IGTV e prosseguiremos o contato. Até a próxima. Obrigada.